Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, dando continuidade ao nosso estudo, aos nossos estudos, melhor dizendo, sobre os prefácios, de Bíblia. E nós vamos destacar uma diferença entre dois tipos de Bíblia. A chamada Bíblia de estudo. Olá, tudo bem pessoal? Bem-vindos. A chamada Bíblia de estudo, que é esta aqui, e a chamada Bíblia, não tem um termo específico, mas vamos chamar de Bíblia sem ser Bíblia de estudo. A Bíblia que as pessoas, na maioria dos casos, têm. Raras pessoas têm uma Bíblia de estudo. Vamos começar pela Bíblia que todos têm, que é essa aqui, especificamente na questão que envolve o prefácio e a apresentação. Então, inicialmente, o que nós temos aqui? Na apresentação desta Bíblia, que é uma Bíblia chamada de João Ferreira de Almeida, na apresentação, a edição chama Revista e Atualizada. Para quem não sabe, as Bíblias são revistas atualizadas. Não há nenhum problema nisso, e a Sociedade Bíblica do Brasil e outras publicadoras de Bíblias fazem isso com uma relativa frequência. Neste caso, é uma comissão que foi composta, e essa comissão ela era composta por pessoas que são de várias denominações, inclusive, claro que no nível mais elevado, Nós estamos falando de pessoas que são pesquisadoras, não pessoas que não chegaram no nível acadêmico sobre esse assunto. Então, aqui iniciou o que eles chamam de Santa Aventura em 1946. Coincidentemente ou não, é o ano em que houve uma adulteração terrível nas escrituras, num texto de uma palavra chamada Sernocoitai, e já foi falado sobre isso, não vou me estender agora. Então, essas Bíblias que nós temos no Brasil vieram todas depois dessa criação, inovação, melhor dizendo, adulteração, a partir do idioma inglês, através de um estudo que existe na Universidade de Yale, existe é só entrar e dar um Google aí, 1946, vocês vão chegar lá, e essa daqui, nossa, em português, está na mesma linha, que foi incluído um termo que nunca existiu no texto grego, erro de interpretação, para um termo chamado neologismo de Paulo, que juntou duas palavras, arseno mais coitei, e chegou a arsenocoitai, e essa palavra significa literalmente arseno homem, coitei cama. Não dá nenhuma conotação sexual, nem se é cis, nem se é hétero, nem se é qualquer tipo de conotação. É impossível chegar a essa conotação, a não ser de uma forma maldosa, e isso foi comprovado através de um estudo, até tem um filme chamado 1946, abordando detalhadamente isso, que nós não vamos fazer agora. Agora nós vamos ler o que está escrito no prefácio desta Bíblia, chamada de João Ferreira de Almeida, segunda edição. A primeira edição foi em 1956, 10 anos depois da adulteração que nós falamos. A segunda edição, 1993, muito pouco tempo, pouquíssimo tempo atrás. E aqui nós temos o certificado, Aqui, ó, certificado, ISBN e outras informações sobre esse texto. Que é o que nós estamos agora indo para o prefácio desta Bíblia, que não é uma Bíblia de estudo. Observe o seguinte, nós falamos primeira edição 56, segunda edição 93, esse prefácio é da segunda edição. E olha lá o que está aí bem destacado, vou até parar um pouquinho aqui para vocês terem oportunidade de ler o que está escrito nessa parte, onde há de imediato uma substituição de termos na Bíblia sem nenhuma explicação. Não há uma explicação plausível para esse tipo de situação. Está aí, pode verificar, o ISBN já passei. E o que está escrito aqui? Essa comissão, ela chegou a uma conclusão que ela poderia substituir coisas. Então, o que eles dizem aqui? Substituímos a palavra Oxalá, que vem no texto da edição de Almeida, por
prover a Deus. Veja que são duas coisas completamente diferentes, dois termos diferentes. Ou ainda por tomar aqui, conforme o caso, ou seja, eles acharam que troca aqui, ali não troca, trocaram onde quiser. E cão, que é nome próprio, foi substituído por can, com M. Entendeu? Eles resolveram, entenderam, interpretaram e mudaram, simplesmente assim. Isso está escrito aqui, para quem quiser conferir. É bom que confira tudo sempre, porque eu adoro conferir, eu confiro tudo, principalmente quando envolve questões das traduções. Vamos lá agora nas explicações sobre formas gráficas, faz parte da mesma Bíblia. Vou virar aí para vocês. Olha, essa tradução, agora deixa eu tentar chegar perto aqui, para vocês entenderem o que ocorreu com nomes próprios. O cão por cã é a primeira substituição, alteração. Algumas pessoas chamam de adulteração, outros chamam de melhoria na linguagem. Você entenda aí da forma que você achar melhor. Para mim, constitui adulteração, qualquer alteração no texto original, seja hebraico, seja grego. E o que nós lemos aqui? A palavra Senhor, vem aqui grafado entre aspas, sempre é escrita Senhor, aí está tudo em caixa alta, e ainda eles colocam escrito, com letras maiúsculas, quando no texto original hebraico aparece o nome de Deus. Entendeu? Vou repetir. A palavra Senhor sempre é escrita Senhor com letra maiúscula, caixa alta, quando no texto original hebraico aparece o nome de Deus. Se no texto original aparece o nome e aqui aparece Senhor, não é a mesma coisa. É impossível ser a mesma coisa. É uma coisa diferente. Se lá está escrito o tetragrama hebraico com sons, sinais maçoréticos hebraicos, no texto hebraico, e no texto em português, que é a sua Bíblia, de João Ferreira de Almeida, está escrito... Olha, percebeu a diferença? Vou repetir. Palavra Senhor, entre aspas, né? Sempre é escrita Senhor com letras maiúsculas. Quando no texto original hebraico aparece o nome de Deus. O nome de Deus é tetragrama. E aqui nessa tradução eles dizem que é Javé. J, uma letra que nem existia no hebraico. Então isso aqui é aquilo que está na sua Bíblia, aí, de João Ferreira de Almeida, que você usa aí para o seu estudo, para o seu uso diário, no seu culto, etc. Vai lá ler, dá uma verificada. Então nós já temos aqui uma comprovação clara, nítida, impossível de ser negada. Os próprios tradutores escreveram aqui, a comissão da Sociedade Bíblica também escreveu aqui, que eles substituíram. Quando lá está assim, a gente bota Senhor com letra maiúscula aqui. Quando lá está de um jeito em hebraico, a gente mudou aqui para, em português, ser Senhor com letra maiúscula. Que se refere ao nome, cujo nome não é Senhor. Então esse aqui é um exemplo clássico. Está aqui para vocês verem. E em seguida, vamos falar das Bíblias de estudo. As Bíblias de estudo têm um aspecto bem interessante, que ela já é muito mais completa. Algumas Bíblias, e eu estou pegando aqui a mesma Bíblia, então eu peguei a Bíblia de João Ferreira de Almeida e a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Essa só o texto com introdução e prefácio, apresentação e prefácio, e esta não. Essa de estudo. Além da apresentação e prefácio, ela tem mais o que, Maria? Você vai me perguntar. Tem muito mais, nem se compara. Então vamos ver o que é esse muito mais. Então vamos lá, vou mostrar aqui de novo rapidinho as informações sobre o texto, ISBN, tá vendo? E aqui nós vamos encontrar uma apresentação, aonde nessa apresentação está escrito o seguinte: a Bíblia de Estudo Almeida, como o próprio nome sugere, tem como base, não é igual. É diferente quando você tem algo como base e algo literalmente igual. Tem algo como base, tem como base a tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada, entre parênteses RA maiúsculo, conforme a revisão de 1993. Então esta Bíblia aqui de estudo
é o mesmo texto desta Bíblia aqui, que não é o mesmo texto do que João Ferreira de Almeida escreveu. Isso precisa ficar bem claro. Muito bem. Aí nós vamos encontrar aqui uma explicação para esse Senhor numa Bíblia de estudo. Nós lemos ali que eles substituíram, porque substituíram e é isso aí. Engula isso. E aqui nós vamos encontrar uma explicação dentro de uma Bíblia de estudo com um pouquinho mais de detalhes, né? Então vamos lá, mais detalhes. Aqui, vou parar um pouquinho para você ter oportunidade de ler você mesmo, você mesma, o que está sendo dito aí. Muito bem. Então, o que está sendo dito aí? Senhor com letras maiúsculas. Onde o nome de Deus aparece escrito assim em toda a Bíblia, representa uma forma de expressar o tetragrama hebraico. Não existe forma de expressar um tetragrama a não ser o próprio tetragrama. Entende? Que é um nome especial do Deus da aliança. Muito bem. Que os judeus evitavam pronunciar, a pronúncia original. Aí eles falam mais provável que eles acham que é Javé. Só que não existe uma pronúncia com J no idioma hebraico que não tem J, nem som de J. No idioma, vamos esticar para o grego, que também não tem J, nem som de J. A única letra que tem é a letra I, né? I, que se chama iota, não J, percebeu? E aqui eles falam mais algumas coisas, e aí vem aqui, aí surgiu a forma Jeová, que veio a ser usada posteriormente nas igrejas. A tradução grega do Antigo Testamento, lembra que eu falei do Evangelho grego? Essa Bíblia aqui faz parte do Evangelho grego, não é o Evangelho hebraico. Tanto é que elas falam aqui, que lá em hebraico está escrito assim, mas aqui a gente escreve assado. Então lá eles falam com relação a Septuaginta, um termo que foi usado, que o termo grego é Kyrios, né? E Kyrios é um pronome de tratamento que significa Senhor, tá certo? Então, por isso que ele vai aparecer nos textos do Novo Testamento, tá? Evangelho grego, de novo, né? Então, assim, mas o que mais tem de bom na Bíblia de estudo? Tem muitas coisas boas. Além do texto, embaixo do texto, tem comentários desse tipo que eu acabei de mostrar para vocês, onde você não vai ficar lendo ali sem saber o que significa, vai entender. E mais do que isso, dentro de uma Bíblia de estudo, você tem aquilo que é chamado de auxílios para o leitor. Isso aqui auxilia mais do que quem quer ensinar e não sabe o que ensinar, entendeu? Auxilia muito, muito, muito. Dentre esses auxílios para o leitor, existe uma chamada concordância temática. Concordância temática. O que mais tem de auxílio para o leitor? Ah, maravilha! Existe um dicionário. Olha que interessante. Dentro da Bíblia de estudo, você encontra dicionário. E o que você vai achar nesses dicionários? Coisas importantes, do tipo essa explicação de acordo com o texto gravado, que é a palavra Baal, que é bem no cantinho aqui, eu vou até puxar meu dedinho, Baal, está escrito o quê? Senhor. E quem é o Senhor? Senhor, está escrito no mesmo dicionário, era um deus da fertilidade, um deus cananeu, não tem nada a ver com o judaísmo, nem com os judeus. Da fertilidade, também chamado de Haddad. A sua equivalente feminina era Asherá, poste-ídolo. O plural Baal é referência às suas várias representações locais ou regionais, como em Baal Berite, Senhor da Aliança, de Siquém, Juízes 9:4. O nome desse Deus aparecia em nomes compostos de lugares e de pessoas. Nesse último caso, geralmente era substituído por Bosete, que é uma palavra que significa vergonha ou opróbrio. Assim chamavam Isbosete, Isbaal, filho de Saul, está lá em 2 Samuel 2:8, 4-12.
Entendeu? Esse é o Senhor, que na sua Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil decidiu colocar para você pronunciar. Então, tá aqui. Senhor com letra maiúscula. Isso são fatos, independente de relatos que a gente está cansado de ouvir, né? Além do dicionário, a gente vai dentro ainda, mais uma aqui dentro do... Tem uma cronologia que eu mostro depois. Então, dentro do dicionário, tem um aspecto importante para quem acha que tanto faz chamar o Messias como Jesus, Yahushua, isso não importa. A própria Bíblia de Estudo de Almeida discorda de você, porque ela diz aqui que nome na Bíblia, quando se dá nome na Bíblia... Peraí, aqui. Quando se dá nome na Bíblia, vou ler para vocês. Nome. Aqui é o termo nome, tá vendo? Ó, nome. Não sei se dá para ver aí. Mas vamos lá. Nome. Na Bíblia, quando se dá nome a uma pessoa, significa muito mais do que dotá-la de um nome próprio, porque o nome equivale à própria pessoa. Não ter nome, em hebraico, é não existir ou ser algo insignificante e desprezível. Percebeu a importância do tetragrama e do nome do Eterno? Mas você vai encontrar aqui também que isso é a forma que se identifica os seres espirituais também. Então o dicionário vai até mais outros aspectos, só pontuei estes. E junto com isso também temos uma cronologia bíblica, aonde você vai estar pegando tanto o texto e o livro escrito, né, com relação ao período, da data e o que se fala nele. Interessante. Então, isso vale para o Antigo e Novo Testamento. Também tem uma tabela de pesos, moedas e medidas. Quando você tem um texto lá, um dracma, que é dracma, que vem aqui nessa tabela, vai lá, olha direitinho. Enfim, são esses termos. Então, por exemplo, é uma moeda, né? Então, assim, como moeda aparece o dárico. 1 Crônicas, Esdras, Neemias, também traduzido por dracma. Entendeu? Então tá aqui nessa parte. Muito bem. A partir disso, a gente tem esse quantitativo enorme, né, de informações que vocês encontram numa Bíblia de Estudo. Então hoje falei para vocês sobre o prefácio da Bíblia, João Ferreira de Almeida, edição criada e composta, publicada em 1956, produzida em 1946 e publicada com revisão em 1993. Não faz tempo que essas Bíblias estão aí. São todas traduções. Lembra o que eu falo sobre a questão das traduções e a importância de vocês estarem sempre no original. Ok? Então tá aí, prefácio da Bíblia de Almeida. Depois eu vou pegar agora, tem várias Bíblias aí para eu pegar o prefácio para falar delas para vocês. Entre elas, Thompson, Vida, da editora Vida. Lembrando que cada denominação, tem a CEPAD, que é a Casa Publicadora Assembleia de Deus. Cada denominação, se você não sabe ainda, publica sua própria livro com seu próprio texto. Isso é uma coisa que a gente tem que falar bem abertamente, publicamente, para você entender o significado das doutrinas e compreender que as doutrinas não são exatamente iguais entre as denominações evangélicas. Não é um bloco único, são várias divisões, aliás, são muitas divisões dentro desse aspecto que envolve as traduções para o Novo Testamento. Em português nós temos 4 versões. Senhor, Senhor Deus, Jeová, e aí uma última lá, Yahvé, tá bom? Então assim, só como informação geral, né? Tô vendo um comentário aqui, exatamente, perfeito. Ok. Aqui até uma pessoa muito interessante, muito amiga, não vou citar o nome, não vem ao caso, mas que faz uma colocação bem interessante, né? Com relação ao tetragrama, que não podia ser dito, concordando com o que eu acabei de falar, né? Que existe essa situação também, mas lembre-se, você tem sinais maçoréticos ou diacríticos que é som.
Então, se você lê ali, você tem a pronúncia correta com os massoréticos. Massorético vem do texto massorético do ano 1008, século XI, que se confirmou com os manuscritos do Mar Morto recentemente, ok? Aí aqui, no lugar do J é o Y. Perfeito, é isso mesmo. Na verdade, a letra iode, né? A letra iode, que corresponde à letra Y em português e nas línguas latinas do modo geral. Nunca correspondeu a J, porque não existe a coisa. O J surgiu no século XIV. Então, por hora é só. Tem muitas coisas que a gente vai conversando, mostrando. As próximas serão outras bíblias de estudos com seus prefácios esclarecedores. E sempre que puder, se você tiver condição de adquirir uma bíblia de estudo, é um ótimo começo para entender tudo isso que eu estou falando. Você não vai encontrar nada disso, nem nas suas bíblias que não são de estudo e tampouco, acredito eu, através das suas lideranças religiosas, que teriam que se aprofundar muito nesse tema e teriam também que saber explicar muito bem essa questão para que não fique dúvida sobre as traduções, tá? Beijo grande, tchau, até breve, até a próxima.